Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Cuidando de Sua Esposa. Item: o rangido da cama, a respiração ofegante do meu marido e o tamborilar da chuva pareciam aumentar a excitação do nosso prazer. Era verdade que o meio-dia é o melhor, a chuva é a segunda melhor. A chuva da noite tornava o ar invulgarmente fresco. Os nossos corpos não se importavam com nada à nossa volta, apenas mergulhavam no ritmo apaixonado do amor que reinava, como se quisessem encontrar algumas memórias esquecidas dos primeiros dias do nosso amor. Hoje, eu estava invulgarmente excitado. Era natural que, depois desta noite, eu tivesse de deixar a minha mulher e os meus filhos por uns tempos, ir para Cabul para recuperar terras. Diziam que ia demorar um pouco, mas eu não sabia quanto tempo. Muitas pessoas nem sequer conseguiam regressar. Sabendo disso, decidi ir mesmo assim, por comida e roupa. Se ficasse em casa a trabalhar no campo para sempre, seria sempre pobre. A minha mulher abraçou-me e sussurrou: quando fores embora, vais esquecer-te de mim e dos meus filhos. Item: você fez uma pergunta tão estranha. Você e sua mãe foram a razão pela qual decidi ir embora para mudar de vida. Não faça uma pergunta tão boba. Mas eu estava com tanto medo. Medo de quê? Medo de ter outra pessoa. Coloquei minha mão em seus lábios e beijei sua testa suavemente. Eu prometo que voltarei. Enquanto você me esperar, não importa se eu morrer ou o quê, eu arrastarei meu corpo de volta aqui para te ver. Confie em mim. Sim, você e sua mãe vão me esperar em casa. Eu a abracei, meu corpo estava cansado, suado. Mas o desejo ainda queimava. Eu a beijei profundamente. Parecíamos ter nos programado para isso todas as vezes, estávamos tão acostumados com Janauk. Ela sabia o que tinha que fazer para me fazer sentir mais feliz, e eu também entendia muito bem o que deveria fazer para satisfazê-la. Item: meu nome é Varo, tenho pouco mais de 30 anos, meu corpo é considerado forte, faço trabalhos manuais o ano todo e tenho boa saúde. Minha esposa é Larissa, temos a mesma idade. Nos amamos, estamos casados há mais de 5 anos e temos uma princesinha juntos. Somos muito pobres, não comemos o suficiente, então ela é mais magra e morena do que suas amigas da mesma idade. Nosso amor é realmente grande, muito forte, mas não podemos ser pobres assim para sempre. Essa também é a razão pela qual decidi ir embora. Abracei minha esposa, segurei-a com força em meus braços e silenciosamente disse a mim mesmo para aproveitar o corpo de Diana mais uma vez. Ela era apaixonada, seu corpo era quente e ela se arqueava a cada sacudida. Tivemos uma longa noite de felicidade, como uma despedida para marido e mulher. Item: na manhã seguinte, minha esposa me levou até a rodoviária, levando minha filha com ela. Contei a ela algumas coisas que já havia dito inúmeras vezes. Quanto à minha esposa, ela estava em silêncio, com os olhos inchados. Ela não ousava chorar, Larissa tinha medo de que, se chorasse, a criança também chorasse, e eu não suportava deixá-los ir embora. Ela trabalhava duro para ganhar dinheiro, era realmente uma mulher maravilhosa, uma esposa gentil, capaz e atenciosa. Essa despedida, curta mas não curta, longa mas não longa, mas longo o suficiente e cheia de acontecimentos para nos transformar de um casal que poderia ser considerado feliz, se ignorássemos a questão do dinheiro, em dois estranhos. Eu fui recuperar terra. Às vezes, trabalhava dia e noite, encontrava coisas que nunca tinha visto antes, fazia coisas que nunca tinha feito antes. Às vezes, não tinha tempo para escrever cartas ou ligar para minha esposa e filhos. Já faz mais de um ano desde que parti, você consegue aceitar? Depois de mais de um ano desde que parti, passando por tantas mudanças, voltei. Mas não para minha cidade natal, mas para a cidade natal de um amigo, um irmão que atravessou a vida e a morte comigo durante o tempo em que lutei em uma terra estrangeira, com a esperança de enriquecer. Mas não vi nenhuma riqueza, apenas um corpo deitado a 1 metro abaixo da terra, sem sequer uma lápide decente. Détaille-me na grama verde, inalando o aromado arroz maduro. A grama selvagem fazia cócegas em meus membros, mas eu não sabia por que me sentia tão macia e confortável. Alguns búfalos sob o tanque de água ocasionalmente emitiam sons agradáveis. O vento soprava suavemente, a grama balançava à luz da tarde. Os últimos raios de sol ainda permaneciam no momento glorioso antes de se pôr atrás das montanhas. Eu não conseguia me lembrar da última vez que havia desfrutado daquela atmosfera da minha terra natal, fazia muito tempo. De repente, ouvi um apito: Irmão Varo. Irmão Varo. Vem aqui depressa. Levei um susto, pensando que alguém estava chamando. Sentei-me e percebi que era um engano, apenas uma coincidência.
2 homens estavam parados perto de mim, apontando para uma mulher carregando uma cesta cheia de espinafre de água nos ombros. Quem é essa? Diana, a esposa de César, da nossa aldeia. Você não a conhece? Oh, não. Meu Deus, esse cara é uma alma penada ou algo assim? Ele é a pessoa mais linda e deliciosa desta vila, e você diz que não sabe? Ter filhos é inútil quando se tem marido. Eu te odeio de verdade. Ele está em Cabul há 1 ano inteiro e não voltou. Ouvi dizer que ele foi para lá para reivindicar terras ou algo assim. E ouvindo aqueles 2 caras, pensando um pouco, achei que era algo parecido com a informação que eu procurava. Levantei-me abruptamente, tirei um pouco de grama seca das minhas roupas velhas e corri em direção à mulher. Senhorita, espere por mim. Senhorita, deixe-me perguntar. O que houve? Você é uma mulher casada que foi para Cabul para recuperar terras, certo? Ah, sim, sim. Mas como você sabia que tinha que perguntar? Há algo errado. Graças a Deus, finalmente te encontrei. Perguntei por aí o dia todo, mas não sabia nada sobre você. Que sorte, te conheci. Olhando de perto, Diana era realmente muito bonita. Não é de se admirar que aqueles homens agora a observassem. Ela tinha apenas 28 anos naquele ano, era esguia, mas suas curvas eram bem definidas. Ela trabalhava no campo todos os dias, mas sua pele ainda era branca, seus lábios rosados e suas maçãs do rosto salientes. Se fosse eu há 7 anos, provavelmente teria me soltado ou saído para flertar com ela. Mas não, estou muito diferente agora, mais maduro e sério, essa é minha própria avaliação. Apresentei-me como conhecido do marido de Diana e pedi permissão para ir à casa conversar. A princípio, ela pareceu bastante hesitante, mas quando disse que conhecia o marido dela, César, ela concordou imediatamente, com ainda mais entusiasmo do que eu. Diana me convidou para entrar em casa. Serviu-me uma xícara de chá fresco. Tomei um gole de água para aliviar a garganta seca e contei-lhe a história de César. César e eu fomos juntos a Cabul e nos encontramos por acaso nas montanhas selvagens. Quando, infelizmente, fui picado por uma cobra venenosa, César fez o possível para me salvar, salvando-me das garras da morte. Daí em diante, sempre disse a mim mesmo que lhe devia a vida. Éramos tão próximos quanto irmãos, compartilhando bolinhos de arroz e goles de água. Quando desmatamos uma boa quantidade de terra, houve uma disputa. A princípio, estávamos determinados a mantê-la, mas eles eram muitos, nos oprimindo de todas as maneiras, nos pressionando e assediando, dificultando nossa recusa. Tive que deixar a terra para eles em troca de amizade, para ganhar algum dinheiro. Eu queria voltar, e César também, mas não podia. A febre dos raios havia tirado sua vida nas profundezas do vale. Eu não tinha como ajudar César, pois já estava curado. Nos seus últimos dias, César confidenciou-me e partilhou muito sobre a sua vida e família, pedindo-me que escrevesse uma carta à sua mulher e aos seus filhos. Ainda me lembro claramente da conversa entre nós 2 naquele dia. Irmão Varo, você é mesmo solteiro? Você não está a pedir nada, está a tentar enganar-me? Não, só queria perguntar de novo para ter a certeza. Eu ia dizer, irmão, estou a pedir-lhe que cuide da minha mulher e dos meus filhos, tudo bem? Considere como se eu estivesse a implorar-lhe, não me recuse. Você, a sua mulher e os seus filhos estão a pedir-me para cuidar deles, não é estranho? Você tem de tentar ficar bem e voltar para casa para sua mulher e filhos. Eu sei, irmão. Irmão, você tem de me prometer. Ok, eu prometo. Mas se você ainda estiver vivo, eu mando cumprir a minha promessa. É melhor ter cuidado. Brinquei com ele durante algumas frases e depois virei o rosto. Não queria que ele me visse chorar. Eu entendo, ele também entende, sua doença neste lugar selvagem e venenoso, somente Deus pode curá-la. Achei que era tudo o que ele pedia. Quem diria que, na carta que César me escreveu, ele me fez escrever o que eu havia prometido. Ele disse esposa, Varo é meu melhor amigo e um bom homem. Ele prometeu cuidar de você e do seu filho para mim. Acredito que ele trará felicidade para você e seu filho. Ele também me disse muitas outras coisas, mas não ousei continuar, com medo de não conseguir me controlar e chorar. Na casa, uma criança de uns 4 ou 5 anos correu e abraçou o pescoço de Diana, choramingando, mamãe, mamãe, estou com fome. Quem é essa? Sorri, olhando para a garotinha fofa, exatamente como César havia dito.
Tirei um pacote de biscoitos da mochila e dei a ela. Aqui, seu pai te mandou um presente, e aqui também. Ao me ver segurando a boneca, Diana começou a chorar. Antes de ir embora, César prometeu à filha que faria uma linda boneca para Anne e a levaria para ela. E, no entanto, agora, eu entregava a Diana uma carta que César havia me ditado nos últimos dias de sua vida. Item ela o segurava na mão, tremendo, lendo e chorando. Porque tenho tanto medo das lágrimas das mulheres. Não consegui me controlar diante daquela cena. Peguei a filha de César, andei pela casa e olhei ao redor. A casa de 5 cômodos, de telhas, tinha um telhado torto pelo tempo, e as telhas pareciam ter apodrecido. A pequena cozinha tinha um telhado bagunçado, e a cama de bambu de toda a casa era provavelmente a mais resistente. Balancei a cabeça, olhei para Diana e, sem querer, peguei seus olhos marejados e brilhantes me olhando. Envergonhado, desviei o olhar. O nome da menina era HNH, filha de César, e ela parecia gostar muito de mim, provavelmente por causa do pacote de bolo e da boneca que eu tinha acabado de lhe dar. Ela era surpreendentemente parecida com César. Eu não sabia quando um sentimento próximo e consanguíneo por ela havia surgido em meu coração. Item naquele dia, fiquei para jantar com a mãe e a filha e pedi permissão para voltar para casa naquela noite. Queria visitar a casa por alguns dias, depois voltar para cá e discutir alguns dos problemas de César com Diana. Mas ela não concordou de jeito nenhum. Queria que eu ficasse ali por alguns dias para lhe contar sobre os dias que César e eu passamos lá e, mais cedo ou mais tarde, ir embora. Sua atitude determinada e seus olhos brilhantes tornaram impossível recusar. O jantar consistiu em algumas tilápias fritas, um punhado de espinafre de água jovem com molho de peixe apimentado e uma tigela de sopa salgada. Era simples, mas surpreendentemente delicioso. Comi 3 tigelas de arroz até ficar satisfeito, não só pela comida deliciosa, mas também pela atmosfera de uma refeição em família que eu tanto desejava. Item a noite caiu, o clima de verão estava terrivelmente quente. Tirei a camisa, deitei-me na varanda, numa cama de bambu no fundo, abanando-me constantemente com um leque velho e rasgado. Pensando por um longo tempo, sem conseguir dormir, de repente ouvi uma canção de ninar. Oh, o amor de pai é como o Monte Tai, o amor de mãe é como a água. Caminhei na ponta dos pés, passo a passo, em direção ao quarto de Diana e seu filho. A porta estava aberta, lá dentro, a fraca lâmpada de querosene iluminava a figura de Diana sentada com as costas contra a parede, deixando seu filho descansar a cabeça em seu colo, uma mão esfregando sua barriga, sua boca cantarolando uma canção de ninar. A outra mão balançava suavemente, criando uma brisa suave vinda do leque, agitando a fina blusa rosa que ela usava. Seu corpo era roliço, florescendo com curvas cativantes, escondido sob a luz fraca e brilhante. Fiquei ali por um tempo diante daquela cena. Meu coração, que estava solitário há mais de 30 anos, não aguentava mais, batia de forma irregular, como se quisesse saltar para fora. Minha mente continuava a se voltar para cenas movimentadas. Mais uma vez, vi os olhos lacrimejantes de Diana me fitando. Eu não sabia o que ela estava pensando, apenas me virei timidamente. A tempestade rugia, os trovões e relâmpagos assustaram a pequena Anne. Ela se sentou e abraçou a mãe com força. Tenho medo de trovão, medo de raio, mãe. Ela continuou do mesmo jeito. Mãe e filha sentavam-se juntas, gritando cada vez que ouviam trovões. Entrei em casa com coragem, estendi uma esteira rasgada no chão e dei a desculpa de que estava chovendo lá fora e eu não conseguia dormir. Diana não disse nada. Anne queria se deitar comigo, mas eu não deixei, com medo de que ela sentisse frio no chão, vomitasse e fosse horrível. Então, ela se deitou do lado de fora, coloquei minha mão sobre ela, confortando-a para aliviar seu medo. Ela estava muito bem, obediente, com os olhos semicerrados de sono. Diana também a abraçou, confortando-a. Por acaso, nossas mãos se tocaram, como se uma corrente elétrica percorresse minha mente. Cada dedo estúpido retraído, virei meu rosto em direção à porta, sentindo cada gota d'água caindo na varanda, espirrando no quarto através da porta podre. Aquela mão macia tocou a minha novamente. Mas desta vez parecia diferente. Ainda colocava a nuvem lá, mas queria me sacudir para me acordar. Virei meu rosto para cima, vi Diana cutucando a cabeça para me olhar, seus olhos cheios de timidez. Tentei manter minha voz baixa para que não acordasse. O quê? O que há de errado, Diana? Você ainda não está dormindo? Diana apenas balançou a cabeça. A garotinha entrou, cantou uma canção de ninar suavemente, deu um tapinha em sua bunda para embalá-la para dormir. Quando sua respiração se estabilizou,
Diana rolou lentamente para baixo da cama, deitando-se em cima de mim. Oh meu Deus! O cheiro de uma mulher, o cheiro que eu ansiava por décadas, mas não podia ter, agora estava me aquecendo. Esses toques me tornaram incapaz de controlar meu desejo. Irmão Varo, Diana, você, o que está fazendo? Está fazendo isso de novo. Meu marido César também disse que queria que eu cuidasse de você, certo? Porque você não tem esposa nem filhos. Ou devo ficar aqui com você e sua mãe, ok? Mas. Nesse ponto, quais são os mais? Diana de repente me abraçou forte. Não tenho medo de nenhuma mulher, especialmente quando elas tomam a iniciativa. Retribuí o beijo, do que havia para ter medo? Diana estava simplesmente apaixonada, procurando por todo o corpo. Agora, isso estimulava todos os meus sentidos, meu rosto parecia estar queimando de vermelho. Aquecendo, o suor começou a escorrer, mesmo que estivesse chovendo lá fora. O vento ainda soprava. Em uma noite chuvosa, duas pessoas que há muito tempo não tinham o calor de seu amante, entrelaçadas uma outra, dando uma outra tudo que guardavam em seus corações: amor, prazer e até luxúria. Eu estava absorto em apreciar a queima de Diana, uma mulher que estava longe do marido há muito tempo. Ela estava inebriada, deixando sair toda a paixão que guardara dentro de si por tanto tempo sem pensar no marido. Eu também ainda não era grama verde. Desde que César saiu para abrir um negócio, Diana sempre manteve sua dignidade, não deixando ninguém manchá-la. Mas ela era apenas uma mortal. Como ela poderia suportar a solidão que durou tantos dias? Era como uma mola, quanto mais apertada, mais saltava. Uma mulher prefere se fechar, roendo sua solidão, do que buscar alívio lá fora. Mesmo sabendo que se ela apenas assentisse, dezenas de homens pediriam para lhe dar toda a sua vitalidade masculina. Mas ela não conseguia aceitar cair tanto. Quando levei a notícia da morte de César junto com aquela carta, viu quão impotente e desesperada Diana estava. Mas parecia que as palavras de César na carta, pedindo-me para escrever, ajudaram Diana a controlar suas emoções e a reacender uma esperança. Ela sabia que a pessoa que nutria essa esperança havia enganado seu falecido marido e agora estava se enganando. Fiquei lá com ela por 3 dias, 3 dos dias mais difíceis, mas mais felizes que já vivi. 2 pessoas famintas por amor, unidas independentemente do dia ou da noite, do sol ou da chuva. Diana até mandou o pequeno HNH brincar na casa do vizinho para termos mais privacidade e podermos fazer isso o dia todo. Afundei cada vez mais naquele atoleiro, sentindo que não conseguia sair, com medo de afundar cada vez mais até me afogar nele. Na 3ª noite, decidi contar a Diana que precisava voltar para minha cidade natal. Diana preparou uma refeição suntuosa para me despedir. Até a galinha poedeira foi abatida. Ela continuou me servindo comida, com os olhos cheios de tristeza. Entendi o que ela queria dizer e a confortei. Você e sua mãe fiquem aqui, eu volto, esperem por mim. Irmão, você está falando sério? Vai demorar muito para voltar desta vez? E por que você está voltando? Fique aqui comigo e com sua mãe. Volte por alguns dias, cuide de alguns trabalhos em casa, depois volte para nós, seja bonzinho. Antes, César me dissera a mesma coisa, mas, e agora? E se ele fosse embora e não voltasse? César é diferente, eu sou diferente. Além disso, só voltei para minha cidade natal por alguns dias, depois voltei para cá, para você, não fui a lugar nenhum, então por que você deveria se preocupar? Mas eu estava com tanto medo. Interrompi Diana com um beijo apaixonado, mesmo ela ainda sentada ali, olhando para nós sem expressão. Claro, aquela noite, afinal, era a noite da nossa despedida, então não podíamos perder o prato principal. Embora não tenha sido tão apaixonado e constrangedor quanto da primeira vez, havia algo persistente e inesquecível. De manhã, levantei-me cedo para me despedir dela, deixando para Diana todo o dinheiro que César lhe enviará, juntamente com uma carta escrita às pressas. Prometi que, depois de voltar para casa, voltaria para levá-la e aos filhos a Cabul para visitar o túmulo de César. Prometi que prometeria, mas Diana tinha muitas coisas para fazer. Peguei um ônibus de volta para minha cidade natal, onde minha esposa e meus filhos me esperavam. Assim que cheguei à vila, as pessoas conversavam alto. Ah, Varo. Varo voltou, senhoras. Olá, senhoras e senhores. O que está acontecendo para que todos estejam tão animados, reunidos em grupos de 3 ou 5 na entrada da vila? Ei, Varo, é isso mesmo. Sinto muito por você, minha querida. O quê?
O que está acontecendo, tia? Meu Deus, vá para casa e veja. Você está afastado do trabalho há tantos anos, e sua esposa está em casa, tendo um caso, dormindo com seu vizinho, o senhor Tu. Que vergonha! O que há de errado com você? O que mais você tem? Vá para casa e avise a empresa. Senti como se minhas pernas estivessem ficando dormentes quando ouvi a resposta dos vizinhos. Carreguei minha mochila pesada e corri de volta para casa, como de costume. Atrás de mim, eu podia ouvir claramente os suspiros solidários daquelas pessoas. Tão feio. Esse cara, tão miserável. Na casa, muitas pessoas se aglomeravam, verificando e perguntando sobre minha saúde. Minha esposa estava tendo um caso com o velho Tu, e a esposa dele chamou os vizinhos para virem e a pegaram em flagrante, a espancaram até a morte, e ela estava deitada inconsciente na cama, esperando o carro para levá-la ao hospital. Então fui para casa, todos me cumprimentaram e abriram caminho ao mesmo tempo, enquanto se viravam para a pessoa ao meu lado para fofocar sobre todo tipo de coisa. Fui até lá. Minha esposa ainda não estava acordada, então alguém me disse que minha esposa tinha sido espancada pela esposa do velho Tu, e por isso estava naquele estado. Minha filha, onde está minha filha, tios e tias? Perguntei, mas a pergunta silenciou todos, ninguém disse nada. Fiquei um pouco preocupado, meus olhos vermelhos enquanto olhava ao redor. Quase congelei quando vi o retrato da minha filha colocado no altar. Ficou solene por um tempo, então comecei a chorar. Por que minha filha? Porque minha filha. Tio Varo, é o tio Varo? Não fique triste, a vida e a morte dela estão predestinadas. Ela estava muito doente, recentemente adoeceu gravemente, minha tia não tinha dinheiro suficiente para tratá-la. Pegamos emprestado de todos os lugares, nossos parentes também contribuíram com um pouco de mingau para ela, mas sua vida foi curta, ela não pôde ficar com a família por muito tempo. Tio Nin, acalme-se, deixe-a ir em paz, Varo. O que eu fiz? Onde eu estava quando minha filha mais precisou de mim? Deixei minha esposa e filhos, seguindo a vontade de enriquecer. Agora, aqui, não consigo ver nenhuma riqueza, apenas minha pequena e feliz família, embora pobre, foi completamente destruída. Eu me recompus. Sim, eu ainda tenho você, não posso mais perdê-la. Antes que seu caso seja resolvido, você ainda é minha esposa. O carro estava estacionado na entrada da vila, porque a estrada era muito estreita, eu não conseguia entrar. Fui ajudado por alguns vizinhos a colocar minha esposa no carro e depois o segui até o hospital distrital. Seus ferimentos eram bastante graves. Embora não fossem fatais, a cicatriz em seu rosto definitivamente deixaria uma cicatriz. Minha esposa estava acordada, sua família poderia visitá-la. O médico apenas me disse isso e foi embora. Entrei na sala e sentei-me ao lado dela. Lágrimas já haviam caído de seus olhos. Segurei sua mão com força e não disse nada. Ela virou o rosto, sem ousar me olhar nos olhos. É verdade que você e Lauto estão juntos? Ela se desculpou mesmo assim. Minha esposa falou com a voz ofegante. E a criança, a nossa criança? A criança se foi, querida. Sou uma mulher inútil e mal-humorada. Não consegui salvar a criança. Sinto muito. Então estava claro. Eu não ouvia mais suas palavras. Eu estava entorpecido como um louco, não querendo aceitar essa verdade. Ela disse que esperaria que eu voltasse, mas ainda tinha medo de que eu não voltasse para nós. Todas as palavras que ela disse eram mentiras. Seu traidor. Corri para fora, tentando me acalmar. As pessoas são assim, conseguem se perdoar pelos próprios erros, mas pelos erros dos outros. Minhas palavras. Cuide dela até que ela melhore, deixe quase todas as economias dos anos, junto com os papéis do divórcio, e dê a ela a escritura da casa. Guardo apenas uma pequena parte das despesas de viagem para voltar a Cabu, querendo levar a esposa e os filhos de César comigo. Quero cuidar deles como se fossem meus, porque me apaixonei por Diana. A imagem daquela garota está gravada em minha mente desde aquela noite tempestuosa. Então, Larissa estava errada ou eu estava errado? Isso não importa mais. Tue acendeu um incenso para sua filhinha, curvou a cabeça para se despedir e foi embora, sem esperar voltar. Logo, eu estava em frente à casa de Diana. A moça, que acabará de voltar com um fardo de capim, me viu, jogou o fardo no chão, pulou em mim e me beijou repetidamente. Varo, você realmente voltou. Isso é real ou um sonho? Você prometeu que voltaria para mim e meus filhos. Diana desatou a chorar como uma criança, sem hesitar em demonstrar seu amor por mim,
apesar das fofocas e fofocas do mundo. Fiquei lá por um tempo e depois levei Diana e seus filhos para Cabu, para encontrar o túmulo de César. Depois de muitas dificuldades, sofrimentos e buscas por toda parte, nas montanhas e florestas selvagens, finalmente encontrei o túmulo do meu benfeitor, que também foi meu amigo íntimo e companheiro durante aqueles dias difíceis. Nós três ficamos em frente ao túmulo rudimentar, esculpido na terra, sem sequer um nome. Usando uma pedra recolhida na estrada para esculpi-lo como lápide, Diana desatou a chorar. Meus olhos também estavam inchados. Só Anne não tinha expressão no rosto. Ela foi até o túmulo, ainda segurando a boneca, e sussurrou: Pai, pai, sinto tanto a sua falta. As lágrimas de Diana brotaram de repente, derramando sua dor pelo marido desafortunado. Ela me abraçou, soluçando e engasgando. Podemos ficar aqui? Eu realmente quero ficar aqui. Diana Ascensiu. Ela não queria mais voltar para sua cidade natal. Ela queria ficar aqui porque, depois da noite em que dormi lá, os desempregados fofocaram que ela trouxe um homem para casa quando o marido estava fora, teve um caso e que todas as coisas ruins do mundo foram atribuídas a ela. Não havia mais motivo para voltar para lá. Ela queria ficar ali com a filha, recuperar terras, construir uma casa e, convenientemente, queimar incenso para seu falecido marido, César. Respeitei essa decisão. Moramos juntos como marido e mulher desde então, mas não podíamos ter filhos. Não sei porquê, ou talvez fosse um castigo de Deus para alguém como eu. Eu ainda amava Anne como se fosse minha própria filha, mas quanto mais velha ela ficava, mais me odiava. Como eu deveria me reconciliar? Talvez isso também fosse um castigo para mim, para uma pessoa má e perversa. Então é aqui que a nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse eu? Você acha que o amor seria possível para Carmelo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar nosso canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós nesta aventura apaixonante e dramática com cada história da vida real. Aguardamos ansiosamente para ver você em novas histórias.